Boa noite, pessoal. Seguinte, vamos falar sobre vetores. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre criando um vetor. Vamos criar um vetor, inserir valores nele. O usuário vai inserir valores nele e a gente vai mostrar ele, mostrar o conteúdo do vetor, mas a gente vai mostrar somente os valores ímpares, ok? Vamos lá, primeiramente include, deixa eu aumentar aqui, stdio.h int main. Ok, para declarar um vetor, como é que eu declaro um vetor? Vou declarar um vetor do tipo inteiro. É similar à declaração de uma variável comum, né? O tipo do meu vetor, o nome do meu vetor, vou colocar números, e o tamanho dele. No meu caso, vou colocar um vetor de 5 posições. Ponto e vírgula. Ok, criei o meu vetor do tipo inteiro. Eu posso atribuir valores ao meu vetor dessa forma, números, número da posição 0 recebe 1, números na posição 1, eu posso atribuir assim, e sempre as posições, elas começam do 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Então, eu atribuo valores. Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Atribuir valores ao meu vetor. Então, preenchi o meu vetor de inteiros com os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Então, se eu quiser mostrar um desses valores, olha só, eu posso utilizar o printf, porcentagem D, da mesma forma como você utiliza para mostrar o conteúdo de uma variável, vírgula, o nome do meu vetor, que é números, e a posição. Eu quero mostrar a posição 2. E ele vai exibir. Deixa eu só salvar aqui. Ponto C. E ele vai exibir. Só um momentinho. Ó, 30. Então, o que eu pedi para ser exibido aqui? Eu, primeiramente, declarei o meu vetor, números, o nome e número de 5 posições, atribuí manualmente aqui, né, na posição 0, 10, na posição 2 aqui, 30, e aqui eu pedi para exibir o conteúdo que está armazenado no meu vetor na posição 2, que é o 30, e você vê que ele mostrou o 30 aqui. Existe essa maneira, né, de atribuir valores. Existe uma outra maneira de eu declarar o meu vetor e já atribuir valores dessa forma, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Ele atribui já manualmente. Eu não preciso nem declarar o tamanho do meu vetor, porque ele já vai pegar aqui, né? Conforme eu vou adicionando, eu quero mostrar printf o conteúdo do meu vetor, porcentagem D, na posição, vamos dizer na posição 3. Bora ver o que vai ser exibido aqui. Opa, errei aqui. Tem que ser o nome do vetor, número, na posição 3. Bora executar. 40. Isso mesmo, ó. 40 por quê? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Eu quis exibir da posição 3. Ok. Agora, mas não vamos fazer assim a declaração, mas você pode declarar o vetor e já atribuir os valores. Não precisa nem colocar o tamanho dele, mas não vamos fazer dessa forma. Nós vamos declarar um vetor mesmo de 5 posições aqui. Não vamos tirar aqui. Nós vamos utilizar a estrutura de repetição for. No caso, para a gente utilizar para que o usuário vá digitando e a gente vá lendo as informações e armazenando no vetor. Mas para isso eu preciso declarar uma variável que vai ser o meu contador, né? Eu posso até declarar aqui mesmo, vírgula i, que é o nosso, eu vou declarar aqui embaixo mesmo, int i, que é o nosso contador. Então eu vou dizer aqui que dentro do nosso for aqui, i recebe 0, a gente vai trabalhar com vetores, i recebe 0, i tem que ser menor que 5 e mais. Para não ter erro, sempre você coloca
o limite sendo o tamanho do vetor que você definiu. No caso, esse aqui vai de 0 a 4, né? Não vai chegar a 5. E o que a gente vai fazer? Pedir para que o usuário informe, né? Informe um valor na posição. Até colocar aqui na posição, porcentagem D, só para aparecer a posição. Na posição I. Para quê? Para que onde está o porcentagem D aparecer o valor que está em I, né? Tipo na posição 0, na posição 1, na posição 2. E a gente vai ler o que o usuário vai digitar, o valor, porcentagem D, que vai ser do tipo inteiro, e armazenar onde? Vamos armazenar no nosso vetor. No nosso vetor o nome dele é número. Na posição, que posição, professor? Na posição I. Ou seja, nós estamos utilizando uma estrutura de repetição, o for, que ele fica dando repetições aqui. Uma hora ele repete o I é 0, noutra hora ele repete o I passa a ser 1, noutra hora ele repete o I passa a ser 2, passa a ser 3, passa a ser 4, quando passa a ser 5 não repete mais. Então nós vamos utilizar o I para informar qual é a posição do nosso vetor que queremos armazenar um conteúdo. Então nesse caso, esse algoritmo aqui, até esse momento, ele vai ler do usuário vários números e armazenar em cada posição do nosso vetor, na posição 0, na posição 1, 2, 3 e 4. Ok, até aqui está ok, mas agora, e um dos benefícios é que todos esses valores informados estão armazenados no nosso vetor, número. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um outro for, por quê? Porque eu quero mostrar esses conteúdos. Ó, I recebe 0, I menor que 5, I mais. Agora eu vou mostrar o conteúdo do meu vetor. Printf, ó, porcentagem D, vou dar até um espaço aqui. Posso colocar, vou dar um traçozinho aqui para ir separando. Vírgula, o que eu quero mostrar? O conteúdo de dentro do meu vetor. Então, vetor, número, na posição I. Ou seja, uma hora aqui ele vai mostrar o conteúdo que está na posição 0. Depois vai dar um loop, o for vai rodar aqui e passa a ser 1. Vai mostrar o conteúdo do vetor na posição 1, dá um giro novamente na posição 2, na posição 3 e assim sucessivamente. Vou executar para ver o que acontece. Vamos lá. Ai, cara, esse antivírus. Deixa eu só coisar aqui. Olha só o que acontece. Informe o valor na posição 0. Então eu vou informar, botar até aqui no cantinho, na posição 0. Vou informar o número 1. Opa, o que aconteceu? Opa, deu um erro aqui. Mas tá bom. O que aconteceu, professor? A gente esqueceu do porcentagem. O porcentagem a gente só não utiliza em vetores do tipo SHA, no caso que são strings. Aqui a gente coloca o e-comercial, o nome do vetor e a posição dele, tá? É bom dar esses erros, pelo menos a gente sana eles, a gente aprende. Vamos lá, vou executar novamente aqui o nosso algoritmo, o nosso programa, na verdade. O antivírus. Vamos lá, executei aqui. Então, na posição 0 eu vou colocar 1, na posição 1 vou colocar 2, na posição 2 do vetor eu vou colocar o número 3, na posição 3 do vetor eu vou colocar o número 4, e na posição 4 do vetor eu vou colocar o número 5. E olha aí, ele mostrou nesse momento o conteúdo do meu vetor, né? O que aconteceu? Ele mostrou 1, 2, 3, 4, 5, que são de fato os valores que eu informei, ou seja, os valores que foram armazenados no meu vetor aqui. Então, eu entrei com as informações e aqui ele mostrou o conteúdo do vetor. Ok. Mas e agora, professor? Eu quero mostrar somente os ímpares. Como é que eu faço? Para a gente mostrar somente os ímpares, é da mesma forma que a gente utiliza variáveis. A gente vai ter que utilizar um se, né? Se número, posição I, ou seja, o conteúdo do meu vetor números na posição I dividido por 2 foi igual a 0,
Vamos lá. Vamos lá de novo. Número na posição i, ou seja, o conteúdo do meu vetor na posição i dividido por 2, que é igual a 1, significa que ele é par. Então, se ele é par, o que eu quero que aconteça? Eu quero que seja exibido o conteúdo na tela, ou seja, eu estou restringindo aqui. Nesse caso aqui, eu só vou mostrar os números pares do meu vetor. Se eu executar aqui, ó, deixa ele executar e, ó, tá pedindo para digitar, né? No caso, ele tá bem aqui, ó, dentro desse for, nesse momento, pedindo para me digitar. Digite na posição 0. Vou digitar aqui 1, na posição 1, 2, 3, 4, 5. E olha só, ele apareceu só o 2 e o 4. Por quê? Por causa disso. Aqui eu estou na estrutura de repetição para me mostrar o conteúdo dos vetores. Só que agora eu coloquei um if, né? Se o conteúdo do vetor na posição 1 dividido por 2, o resto foi igual a 0, ele mostra o que aconteceu. Ele só mostrou os números pares. Por quê? Porque ele entra aqui nesse laço, ele testa se o conteúdo do vetor, o valor armazenado, dividido por 2 é igual a 0, então é par. Então ele vai mostrar esse conteúdo. Então esse algoritmo, ele está fazendo só a seguinte função, mostrando, inserindo, na verdade, né, estamos preenchendo o nosso vetor, né, o usuário entrando com informação e armazenando no nosso vetor, nas posições 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui nesse segundo for, nós estamos apenas mostrando os valores pares armazenados no nosso vetor. Tá ok? Eu quero que você copie esse código aí, pratique, né, e tenha um bom estudo. Tá ok?